Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre arrependimento, porque arrependimento é necessário acontecer em cada pessoa que está vivendo hoje no século XXI, em todas as cidades que existem nesse mundo, que são milhões já, e existem milhares de habitantes nessas cidades. Então, hoje, a pregação do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, que é a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, a mensagem de libertação, tem sido pregada nesses lugares, nessas cidades. E quando isso acontece, além disso, aliás, além de tudo isso que já está acontecendo, existe ainda a manifestação do poder do Senhor Jesus acontecendo nessas cidades, de forma que muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas têm livramentos. Ou seja, o Senhor Jesus faz coisas extraordinárias nessas cidades. E isso é uma prova evidente de que Ele está operando para salvar as vidas. Porque quando Ele se manifesta dessa forma, por seu amor, por sua graça, por sua generosidade, Ele tem o intuito de levar as pessoas a se arrependerem e a crerem nele, mesmo que não o tenham visto, porque bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, a manifestação do Senhor Jesus acontece nessas cidades, diante de todas as pessoas. Só que, infelizmente, a realidade hoje mostra que a maioria das pessoas que vivem em cada uma das cidades que existe na face da terra não se arrependeu ainda, não creu. Porque existe uma incredulidade, uma rejeição, uma indiferença em relação ao Senhor Jesus. Isso traz maus resultados para a própria pessoa, para a própria população em si, para a própria maioria das pessoas. Porque ao não se arrependerem, não se converterem e não crerem em Cristo Jesus, elas perdem tudo aquilo que elas poderiam ter em Cristo Jesus. E isso é algo mau. É algo que não traz proveito algum para ninguém. Então, isso está acontecendo hoje. E, aliás, já vem acontecendo desde que o Senhor Jesus veio a este mundo para pregar o Evangelho. Existe essa incredulidade. Existe essa falta de arrependimento das pessoas. Porque mesmo vendo com seus próprios olhos o Senhor Jesus operando milagres extraordinários, muitas pessoas que moravam em algumas cidades não se arrependeram, não se converteram, continuaram incrédulas, continuaram seguindo o curso desse mundo como se fosse algo normal e não quiseram crer em Cristo Jesus. E essa é uma falha, é um erro que traz consequências para as pessoas, para a população da cidade de modo geral. Então, isso é bom? Não, é ruim. E se é ruim, a própria pessoa causa em si mesmo as más consequências dessa coisa ruim acontece. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. As populações das cidades hoje têm que tomar cuidado com isso. Porque esse fato de não se arrependerem e de não crerem em Cristo Jesus vai contar no juízo contra elas mesmas. Porque isso vai vir à tona no juízo. Porque haverá um juízo. Haverá um juízo final. E talvez a maioria das pessoas hoje não estejam se dando conta disso aí. A maioria das pessoas que estão na incredulidade, na teimosia de coração, não se arrependeram por causa do orgulho em que têm em suas vidas, soberba da vida, impede que as pessoas se humilhem, se arrependam, se convertam.
Então isso é algo errado, que não deve continuar acontecendo. Por isso estou aqui para estimular, encorajar e incentivar as pessoas de cada cidade que existe na face da terra a se arrependerem, a se converterem a Cristo Jesus através da pregação do Evangelho. Porque só através da pregação do Evangelho as pessoas podem crer em Cristo Jesus, para que assim sejam salvas por sua graça. Esse é o objetivo do Senhor Jesus, ainda está realizando milagres extraordinários em muitas cidades que existem nesse mundo. Então, ele não faz isso à toa, ele faz isso com o objetivo de que as pessoas, ao verem esses milagres sendo operados em suas próprias cidades, talvez com pessoas que elas mesmas conheçam, elas possam se arrepender, elas podem darem crédito ao Senhor Jesus, se converterem a Ele, serem salvos por Ele. Esse é o objetivo, mas muitas das vezes a realidade mostra que isso não está acontecendo. E se isso não está acontecendo, haverá uma consequência para as pessoas que estão nessa condição. Então eu vou ler aqui um texto que fala exatamente sobre isso. Está aqui no Evangelho segundo Mateus, onde o próprio Senhor Jesus fala, porque quando ele esteve aqui, quando ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ele passou por várias cidades, operando milagres, fazendo curas, ressuscitando mortos, curando leprosos, enfim, fazendo milagres extraordinários nessas cidades. Algumas pessoas se arrependeram, outras não. E ele vai falar aqui de algumas cidades que, apesar de ele ter feito milagres nessas cidades, a população dessa cidade não se arrependeu. Então, ouça o que ele vai dizer a respeito disso. Então, eu vou ler aqui o texto que está no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim: Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ele diz: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então, o Senhor Jesus já aqui afirmando claramente para a população de Corazim e de Betsaida que se os milagres que ele operou ali tivessem acontecido, em Tiro e em Sidom, a população de Tiro e Sidom teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas os milagres que o Senhor Jesus operou em Corazim e Betsaida não fizeram a população dessas duas cidades se arrependerem. Pelo contrário, eles ficaram na incredulidade. Eles não se arrependeram, continuaram vivendo suas vidas normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como se aqueles milagres extraordinários que o Senhor Jesus operou ali não significassem nada para eles. A dureza de coração da população dessas cidades fez isso acontecer com elas, a ponto de elas não se arrependerem em tempo algum. Então, isso é que o Senhor Jesus disse a respeito da cidade de Corazim e de Betsaida. Ele diz: porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, milagres que o Senhor Jesus operou ali, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esse ai para essas duas cidades significa uma punição severa da parte de Deus no dia do juízo.
porque elas não se arrependeram em tempo algum. Aí ele continua dizendo, contudo vos digo, ele diz para a cidade de Corazim e para a cidade de Betsaida, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Então, o rigor no dia do juízo para a cidade de Corazim e de Betsaida será severo, será terrível, muito mais do que para Tiro e Sidom, porque a população dessas duas cidades, da cidade de Corazim e de Betsaida, não se arrependeram em vista dos milagres praticados ali pelo Senhor Jesus, que eles viram, a população viu Jesus operando milagres ali. Mas, infelizmente, aquela população dessas duas cidades não se arrependeram. Veja se não é isso que está acontecendo hoje, no século XXI, em várias e várias cidades que existem em toda a face da terra, nos países. Veja se não é a mesma coisa. Porque o Senhor Jesus nunca parou de operar milagres no mundo. Em tempo algum ele deixou de fazer isso. Mas mesmo assim, ele tendo operado, muitas pessoas em cada cidade onde isso aconteceu, ainda hoje, nesse século XXI, não se arrependeram. Continuam incrédulas, ímpias. Essa é a realidade. Mas ele continua dizendo. Ele vai falar aqui sobre outra cidade. Ele vai dizer aqui, ó. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até ao inferno. Porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Quem já ouviu falar na cidade de Sodoma? Onde muitos pecados, muitas iniquidades, muitas coisas erradas eram praticadas naquela cidade pela população de Sodoma. Aí ele diz que Cafarnaum não iria se elevar até o céu. Pelo contrário, iria descer até ao inferno. A população daquela cidade iria descer até o inferno. Por quê? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, então o Senhor Jesus em Cafarnaum operou muitos milagres, de forma que aquela população da cidade de Cafarnaum viu os milagres operados pelo Senhor Jesus ali. Foram muitos. Mas a cidade de Cafarnaum, a população ali, não se arrependeu também. Da mesma forma que a população da cidade de Corazim e de Betsaida, a população de Cafarnaum não se arrependeu, não creu, não se converteu ao Senhor em tempo algum. Esse foi o grande erro da cidade de Cafarnaum. Por isso, o Senhor Jesus disse que essa cidade iria descer até ao inferno. Elas não iriam escapar da condenação do inferno por causa disso. Aí ele diz aqui, ó. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma teria permanecido até hoje. Se os mesmos milagres que o Senhor Jesus operou em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma, aquela população teria permanecido até hoje. Por quê? Aquela população de Sodoma com certeza iria se arrepender, se converter, crer mesmo, de fato e verdade, para sempre em Cristo Jesus. Mas Cafarnaum não fez assim. Então ele diz aqui no final: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, menos rigor haverá para Sodoma no dia do juízo do que para com a cidade de Cafarnaum.
o rigor vai ser mais severo para Cafarnaum do que para Sodoma. Porque Cafarnaum, infelizmente, não se arrependeu, não se converteu. Esse é o resultado. O resultado é que ela sofrerá uma punição mais rigorosa, mais severa no dia do juízo. Por causa disso, hoje, as cidades, muitas cidades, a maioria das cidades que existem nesse mundo, a população das cidades hoje está nessa mesma condição. Na mesma condição de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Porque desde o primeiro século até hoje, na maioria das cidades que existem no mundo, o Senhor Jesus operou vários milagres extraordinários, sim, pelo seu poder, manifestando o seu poder. E muitas pessoas viram isso nessa cidade. Muitas pessoas ficaram sabendo, mas não se converteram. E o resultado, nós podemos ver aí como estão as cidades hoje. Estão cheias de impiedades, de iniquidades, de pecados, de abominações. A prática dessas coisas é constante. Isso só mostra que essas cidades nunca se arrependeram em tempo algum. Mesmo com o Senhor Jesus operando milagres, a pregação do Evangelho sendo constante, as pessoas ainda não se arrependeram nessas cidades. Então, para essas cidades vai acontecer a mesma coisa. Vai ter uma punição severa da parte de Deus no juízo para essas cidades que não se converteram, que não se arrependeram. Essa é a realidade, pessoal. É assim que acontece. Isso não ficará impune. Muitas pessoas veem com seus próprios olhos a operação de milagres extraordinários hoje em dia, mas mesmo assim não se arrependem. A incredulidade é superior, supera em muito o que está acontecendo, supera em muito a dureza de coração, a cegueira de entendimento. É assim que está acontecendo hoje na maioria das cidades. Por isso, elas receberão o justo castigo no dia do juízo. É assim que vai acontecer. Então, é isso que eu queria falar hoje a respeito disso. Porque essa é a realidade da maioria das cidades que existem hoje no mundo. Elas estão nessa condição. Então, elas sofrerão o seu, digamos assim, justo castigo, justa punição severa da parte do Senhor Jesus no dia do juízo. Então, isso é bem claro de acontecer. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. E queria dizer para as cidades, para as pessoas que vivem em cada cidade que existe hoje no mundo, que ainda há tempo de se arrepender, de se converter, de crer sinceramente em Cristo Jesus, para que sejam salvos pela graça dele. É tempo de fazer isso. Ainda é tempo. Cabe a cada uma pessoa tomar a decisão certa a se fazer. Então é isso que eu queria falar hoje. Valeu!